E o título da mensagem hoje, conforme nós estamos dentro do tema Os Pacificadores, hoje é a terceira parte desta série de mensagens e vamos provavelmente percorrer aí até o iniciozinho de abril com este tema. O título da mensagem: Transformando conflitos em oportunidades. Eu peço que você abra a sua Bíblia no texto que temos usado como texto principal, Mateus, capítulo 5, versículo 9, quando no Sermão do Monte, Jesus falava das bem-aventuranças, dos caminhos abençoados, da vida feliz. E ele disse: bem-aventurados, do original, makarioi, é o feliz, o abençoado, o ditoso, o abençoado. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A coisa mais importante para cada um de nós, sermos reconhecidos neste mundo por filhos de Deus, gente da paz. E a Bíblia diz que os pacificadores serão chamados e reconhecidos dessa forma. Eu quero orar nesse momento, no nome de Jesus, pedindo a Deus revelação, conhecimento, que este momento de estudo bíblico, em meio ao culto, seja também um momento de ensinamento, de fortalecimento para a nossa alma, que sejamos até mesmo alimentados espiritualmente. Portanto, Senhor Jesus, eis-nos aqui, ó Deus, com a Tua palavra em mãos, ouvindo a Tua voz e prontos para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Fale ao nosso coração, pedimos por isto, em nome de Jesus. Eu, em particular, peço que o Senhor use a minha vida nesta manhã para a glória do Teu nome. E agora rechaçamos e repreendemos toda e qualquer força contrária ao bom andamento desta mensagem. Nossa oração é feita no nome do Rei dos Reis, aquele que vive para todo sempre, Jesus Cristo, o Senhor. E o povo abençoado, os bem-aventurados, digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, nosso maestro Eduardo. Eu quero me dirigir a cada um dos irmãos nesta manhã, minha família espiritual, meus irmãos em Cristo, mais uma vez entrando no tema os pacificadores, que eu vou lhe dizer da minha impressão pessoal. Acredito que já desde domingo passado, por conta dessa mensagem, a gente passou por ela também na quinta-feira, última agora, a minha impressão é de que Deus realmente está fazendo mudanças significativas e transformadoras no coração de cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra, porque ser um pacificador é ter a essência do Evangelho dentro de si. Imagina, alguém que é reconhecidamente e é chamado de filho de Deus. O pacificador, então, é aquele que cumpre um propósito perfeito do Senhor. Deus está trabalhando em nossos corações. Essa é a minha impressão pessoal. Eu quero voltar aqui ao tema dizendo que ser pacificador é agir conforme o Evangelho. Ser um pacificador é ser alguém que proporcione paz para todas as pessoas à sua volta. Não é uma tarefa muito fácil. Pelo contrário, diante de um mundo cheio de conflitos às vezes em pequena escala, dentro de uma família, né? Às vezes é uma questão simplesmente entre a vida conjugal. Marido e esposa não se entendem, às vezes já estão casados há 1 ano, 3 anos, 5 anos. Costuma-se dizer que agora é que eu percebi a incompatibilidade de humor, incompatibilidade de gênio. E na verdade no namoro, no noivado, teve tempo de sobra para se observar isso, mas só se observava outras coisas. Então a ficha cai, você sabe que a paixão dura no máximo 3 anos. Depois disso ficamos totalmente
dados ao amor, e o amor, você sabe, tem que ser uma coisa da prática do indivíduo. A paixão, ela some pelos máximos 3 anos de relacionamento, mas depois fica o amor, e aí você tem que se doar mesmo para o outro. Então a pessoa, às vezes, quando ainda não entrou nesse nível mais excelente do amor, a paixão se vai e ele diz: poxa, você tinha bafo e eu não sabia. Isso às vezes vira um grande conflito. Você tinha chulé e eu não percebia, sabe? É que o marido às vezes vai fazendo economia. Antes comprava um monte de desodorantes especiais, feito pela NASA, né? Coisa que corrói até a pele, mas não deixa feder, né? Desculpa aqui a expressão. E depois ele diz: vamos economizar para pagar a parcela da casa. Deixa de comprar o desodorante especial. A Bala House ele não chupa mais, então naturalmente saem os odores que o corpo humano fala mesmo, uns mais fortes que o outro. Mas aí a pessoa diz assim: poxa, eu não sabia disso. Aí vem um conflito, e eu estou falando disso considerando ser um conflito de pequena escala, porque há conflitos entre nações, e se não é um serviço feito pela ONU, por exemplo, o mundo já estaria bombardeado. Há conflitos em escala média, porque envolvem, por exemplo, vizinhos. Às vezes alguém falou alguma coisa de você, criou uma fofoca, criou algo que não era justo falar de você. Daí cresce um conflito que, por muitas vezes, são inevitáveis. Não que procuremos briga, mas às vezes as pessoas nos atacam. Então há coisas ligadas aos negócios, aos vizinhos, aos amigos, à família, de proporções nacionais, internacionais. E nós devemos fazer de tudo pela paz. Eu e você, que somos filhos da luz, que somos imagem e semelhança do príncipe da paz, devemos fazer de tudo pela paz, já que os conflitos, volto a dizer, são, em alguns momentos, inevitáveis. Agora, por que há os conflitos? Simplesmente porque as pessoas pensam diferente. Mas se todo mundo pensa diferente, sempre vai haver conflito. Ouça, o detalhe é que as pessoas mal aprendem a lidar com as divergências. Pensar diferente, agir um pouco diferente, isso sempre vai acontecer. De um para o outro, daqui para aí, de lá para cá. Mas nós não podemos permitir que as nossas pequenas diferenças se transformem em conflitos, em guerras, em inimizades, perseguições. Mas enfim, o mundo está cheio disso tudo. Então eu quero dizer nesta manhã o ponto-chave desta mensagem. Conflitos são quase sempre oportunidades para se solucionar problemas de forma que glorifiquemos a Deus e que traga benefícios para as partes, para as pessoas que estão dentro do conflito. Vou repetir, o conflito quase sempre é uma oportunidade que Deus nos dá de glorificarmos o seu nome a partir do momento que promovemos paz e de apaziguar e de fazer bem as pessoas envolvidas. Naturalmente que nós mesmos, vira e mexe, estamos envolvidos numa situação conflituosa. Não somos apenas os peacemakers, os fazedores de paz, ou os pacificadores para os outros. Na maioria das vezes, eu diria, nós temos que ser pacificadores de nós mesmos. E tem gente que tem que se segurar ao extremo, porque senão explode. E hoje eu vou lhe falar de 3 reações que são comuns a um conflito. Primeira reação, a pessoa quando está diante de um conflito, ela foge. Ou então, a segunda reação, ela ataca. A terceira reação, ela coloca em prática o chamado para ser um pacificador. Eu vou começar falando primeiramente dessa questão de fugir, e tem aí a palavra fuga, né? Porque primeiro as pessoas têm a tendência de fugirem, ou quando são mais
contundentes, mais fortes, elas atacam. Ou, por fim, pacificam a coisa. No caso da fuga, eu trouxe um exemplo que está em Gênesis 16, e um exemplo muito intrigante, por causa das questões dos costumes da época. Gênesis 16 fala daquela situação que quando Abraão não conseguia ter um filho com a sua esposa, Sara concedeu que ele tivesse relacionamento com uma de suas empregadas, com uma de suas servas, suas escravas, para ter um filho, uma espécie de barriga de aluguel. Todavia, o coito aconteceria entre o marido dela e a empregada. Por isso eu disse, uma coisa muito intrigante, não cabe isso muito bem no meu coração, eu não aceitaria uma situação dessa hoje, nem para homens, nem para mulheres, mas a gente sabe que havia costumes diferentes. E olha o que diz o texto. Ora, Sarai, que era o antigo nome de Sara, mulher de Abrão, o antigo nome de Abraão, só para os irmãos entenderem de quem estamos falando, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, versículo 2, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela. Me edificarei, com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Safadinho ele, né? Bom, o versículo 3 diz que Sarai, mulher como Agar, egípcia, sua serva, deu, depois de ter ele 10 anos na terra de Canaã. O versículo 4, ele a possuiu e ela concebeu. Aí vem a questão. Vendo ela que havia concebido, a empregada, a serva, a escrava egípcia, vendo ela que havia concebido, eu cheguei aos 40, a vista está embaçando. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então, ela viu que deu um filho a Abraão, poderia, ser o tal filho que Abraão esperava, desprezou Sara. Ela deu início a um conflito. Ela humilhou Sara. Daí os versículos adiante, versículo 5 diz: disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta, tá? Porque ela está me maltratando, só porque te deu um filho. Que eu te dei minha serva para possuir. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Aí o conflito se estendeu para o relacionamento de Sara e de Abraão. Olha que seta inflamada, do maligno. Versículo 6, respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, ela é tua empregada, tua serva, você pode fazer o que quiser com ela, você é dona dela, você pode mandar nela. Procede segundo melhor lhe parecer. Sarai humilhou-a, ela rebateu a humilhação. Confusão instalada. Começou pela serva, atingiu o coração de Sara e de Abraão, e depois a Sara foi lá e também botou para quebrar. Você sabe, e diz que a Agar, aquela serva, fugiu de sua presença. Eu estou lhe falando do primeiro momento de reação diante de um conflito. As pessoas têm a tendência de fugir. Fugir não é a solução. Fugir só adia a resolução do problema. Versículos 7 e 8 diz: tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte, uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela que começou, desculpa aqui a expressão, a treta, como dizem os paulistas. Ela começou a confusão, afrontou, foi afrontada, criou-se um mal-estar entre marido e esposa, mas depois ela fugiu. Eu quero lhe falar do primeiro ponto, que
fugir não é a solução. Nós devemos sempre enfrentar as situações de conflitos, seja por outras pessoas e principalmente por nós tentarmos estabelecer paz. Uma situação muito difícil a delas, porque imagina, que senhora que hoje em dia diria isso? Olha, eu vou lhe emprestar a minha serva, a minha empregada. Alguém? Não? Uma amiga. Se for aquela amiga bem chegada. Não, né? Para você ver o nível de complicação. Mesmo tendo a cultura uma abertura para se fazer isso, a coisa era complicada. Porque vai lá no coração, vai lá na alma. Então, depois de tudo feito, né, não tinha como voltar atrás de uma forma muito amigável. Todavia, a fuga era a pior das soluções. Ah, mas bispo, tem horas que você tem que fugir de situações para não criar problema. Sim, eu quero lhe relatar todos os aspectos ligados ao tipo de reação que a gente tem diante de um conflito. Porque, veja bem, eu quero que você saia daqui hoje auxiliado pela palavra de Deus a transformar o conflito numa oportunidade de crescimento. Crescimento emocional, crescimento espiritual. A fuga de um conflito, ela só é legítima quando há situações ameaçadoras, envolvendo agressões, envolvendo maus tratos do corpo, envolvendo violência sexual e tais coisas como estas. Imagina um marido que aflige a esposa, que maltrata, um pai que maltrata um filho, um irmão que bate no outro. Então você tem que fugir para não ter o seu corpo prejudicado, a sua vida prejudicada, a sua integridade física prejudicada. Há um texto de Samuel, no capítulo 19, versículos 9 em diante, a partir aqui da parte B do versículo, diz que enquanto Davi, o arpista, né, músico, ele dedilhava o seu instrumento, o versículo 10 diz que procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Deu a louca no Saul. Davi estava lá tocando no momento lá de lazer, e ele disse: esse aí que Samuel ungiu para ser o novo rei, né? Quem será o novo rei? Quem será o novo rei? Ninguém conhece essa música, né? Tá. Oi? Só criança que conhece? Só quem tem criança em casa. Quem será o novo rei? Quem será o novo rei? Quem será o novo rei? É Davi, eu sei. Deixa eu beber uma água aqui. O Saul sabia que Davi iria assumir o seu posto, mais cedo ou mais tarde. Ele estava ouvindo música, de repente ele virou a cabeça. Pegou a lança, jogou, Davi se esquivou e daí fugiu. Davi era um homem poderoso para a guerra. Já tinha matado um urso, um leão, em defesa das ovelhas. No versículo 11 diz que... porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por sua esposa Mical, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Versículo 12, então Mical desceu Davi por uma janela dos fundos, ele se foi e fugiu e escapou legitimamente. Quando é que eu devo fugir de um conflito? Quando isso pode proporcionar perigo físico. Porque há fugas de conflitos que às vezes só acontecem nas questões emocionais. A pessoa é caluniada por alguém, é afligida por alguém, fala uma mentira sobre ela, uma fofoca. E às vezes a fuga de um conflito, a pessoa não tem um perigo físico, mas a fuga pode chegar até o ponto da pessoa ficar tão humilhada, oprimida, deprimida e cometer um suicídio. Você sabe que hoje em dia nos Estados Unidos a terceira causa de morte entre jovens no ranking, a terceira, primeiro, segundo e terceiro lugar, terceira causa morte entre jovens nos Estados Unidos da América é o suicídio.
Sabe por quê? Não sabem lidar com a vida. Não tem ninguém atacando, não tem ninguém prestes a ferir, apesar de terem os atiradores que às vezes dão a louca e atiram em todo mundo, mas não tem ninguém prestes a ferir o seu corpo, mas as aflições da alma, a pessoa não consegue lidar com aquilo. Ela se vê diante de uma situação conflituosa. A fuga não é ir para o outro país, a fuga é tirar a própria vida. Só a misericórdia de Deus para depois nós encontrarmos lá nos céus tanta gente que tirou a própria vida. Então esse é um tipo de reação, fugir. Mas volto a dizer, nem sempre é o melhor caminho. Quando em segundo lugar eu te falei que nós temos também a tendência de uma segunda reação, que é atacar. O ataque, ele talvez seja o mais prejudicial, ou a mais prejudicial das reações diante de um conflito. Por quê? Porque há pessoas que diante de um conflito, em vez de manterem a paz, atacam com a mesma força ou com força maior. Ameaçam de volta, é aquela famosa frase, tentam pagar na mesma moeda. Usa a Bíblia para isso, porque diz, com ferro me feriste, com ferro serás ferido. É olho por olho, dente por dente. Está na Bíblia, e eu creio. Mas é Antigo Testamento, relacionamento antigo, era castigo para todo mundo que estava debaixo do pecado. Hoje nós estamos debaixo da graça. Hoje nós estamos debaixo de coisas mais excelentes. Hoje houve um perdão da parte de Jesus Cristo para nós. Então nós devemos passar bem longe dessa reação aqui. Ah, mas foi fulano que começou a guerra, foi fulano que começou a briga. Sabe, esse ataque é quando a pessoa tenta gritar mais alto. Isso só gera mais conflito. Houve uma passagem quando Atos 6 relata que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos de Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Bom, começou uma questão. Estevão era um diácono da igreja atual, naquele período, naquela época, e ele começou a pregar o evangelho, fazia milagres, curava, evangelizava as pessoas. Juntou-se vários grupos e disseram, nós vamos contra ele, porque ele está falando coisas diferentes da antiga religião judaica. Eles começaram a discussão. Ok, não foi culpa de Estevão. Ele também não fugiu da situação, ele continuava falando de Jesus. Ele continuava evangelizando as pessoas. O versículo 10 diz que, como não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, e assim tem que ser a nossa vida, da nossa boca tem que sair palavras inspiradas pelo Espírito Santo, a ponto de contornar situações, a ponto de convencer as pessoas com o nosso próprio discurso. Eles não conseguiam resistir a essa sabedoria. Versículo 11, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Capturaram ele. Versículo 13, apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Olha o que eles falaram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Mentira! Ele não falava nada disso, mas aí começaram a dizer, não, já que a gente não pode resistir à sabedoria dele, já que ele está evangelizando um monte de gente, vamos inventar histórias. Eles começaram a briga, eles inventaram histórias. Às vezes acontece isso conosco. Gente da família, gente da vizinhança, gente do trabalho, do nosso convívio, não só se levantam contra nós, mas depois inventam histórias. E daí? E depois disso, para até provar que focinho de porco não é nada, leva tempo.
Você acaba entrando na guerra por simplesmente gastar energia para justificar para um, para justificar para outro, para dizer e para contornar a situação. Só quem é teu amigo de verdade vê nos teus olhos o quanto você está sendo verdadeiro e aí acredita na tua versão. Vou abrir aqui um parênteses para dizer: a tendência do brasileiro é logo tomar partido da primeira versão, da primeira pessoa que conta a história, ou o seu lado da história. E geralmente essa guerra são os falsos. Geralmente quem começa a batalha contra você, contra mim, são as pessoas que querem o nosso mal. E aí a maioria das pessoas ficam do lado destes. Até você criar o teu lado e provar, e aí quando vê, já está no tribunal de justiça. A pessoa perde a saúde, perde dinheiro, perde tempo. Poxa, mas bispo, não é para fugir? E agora o ataque não é a melhor solução? Alguém pode dizer entre nós: estou ficando meio confuso. Fujo ou não fujo? Ataco ou não ataco? Porque, vamos ver aqui a história do Estevão. Eles apresentaram um monte de mentiras, apresentaram testemunhas falsas, e versículo 14, né? Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Olha que ponto chegou essa história. Apesar dos pesares, apesar da calúnia, apesar das mentiras, os mais experientes, os mais velhos, conseguiram ver verdade no rosto de Estevão. Conseguiram ver coisa boa partindo de Estevão. Conseguiram ver um rosto como se fosse rosto de anjo. Isso aqui significa, eles viram que ele era leal, fiel, que ele não estava falando aquelas coisas, e ele estava falando a verdade. Sabe o que aconteceu alguns dias depois? Mataram Estevão. Não adiantou nada. As pessoas até podem acreditar em nós, mas elas dizem: não, você está certo, eu estou contigo. Na hora do vamos ver, some todo mundo. Estevão não era um guerrilheiro, não era um homem de armas, um homem bélico. Tem gente que é bélica. Tem gente que, se puder, anda armado, vai para tudo quanto é canto, porque se me afrontar, eu dou logo um teco. Eu estou com ferro aqui. Eu conheço gente operada que tem ferro dentro dos ossos. Também dá para botar medo em alguém. A pessoa botou um monte de ferro dentro e estou com ferro aqui. Né? Outro dia um rapaz estava me falando: eu estava com a namorada, o outro estava ali me olhando, encarando. Aí eu fiz assim, ó. Qual é? Qual é? E o cara de lá fez assim: qual é? Aí mostrou. Aí ele disse: vamos sair de fininho. Quem sabe, está me ouvindo pela internet, está sempre ouvindo pela internet. Olhou para o cara mal encarado e disse: qual é? Qual é? Aí o cara de lá mostrou o trabuco e disse: qual é tu? Ele disse: é melhor sair de fininho. Estevão não era um homem de guerra, de batalha. Foi morto. Mas bispo, se é comigo, e começam a falar calúnias e me levam para um, para outro, para falar que eu estou inventando história, se contam mentira para o meu gerente, para o meu diretor, eu meto logo na justiça. Sim, é uma possibilidade. Há situações que você deve levar a tribunal. Eu, semana passada, estava dizendo aqui, melhor seria, principalmente entre os irmãos, tá? Principalmente entre os irmãos. Melhor seria se todos nós conseguíssemos resolver as nossas demandas e nossas questões aqui, olho no olho, tete a tete. Claro que tem questões de infrações penais, questões criminosas, que pode ser um irmão ou o ímpio que fez contra você, que você deverá levar para a justiça. Aliás, a justiça, né, do mundo, a justiça secular,
ela tem uma autoridade conferida também por Deus. Olha o detalhe aqui de Romanos 13, versículos 1 ao 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo, versículo 2, que aquele que se opõe à autoridade resiste a uma ordenação de Deus. É o pano de fundo. Deus está no controle de tudo. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O 3 diz assim: porque os magistrados não são para temor dos que fazem o bem, ou quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quando está na rua dirigindo seu carro, está em algum lugar, você vê a polícia fazendo blitz, você fica com medo ou fica tranquilo? Porque às vezes o sentimento é: ih, rapaz, blitz, sujou. Por quê? Você está com medo porque a tua carteira está vencida, se está faltando o extintor de incêndio, que é obrigatório, isso aí não tem problema. Ninguém no mundo tem esse extintor, né? Então, não é problema. Eu fico com medo. O medo acontece porque a pessoa está fazendo alguma coisa de mal. Vai lá e conserta essa parte. Ande legalizado, ande correto, não faça nada ilegal. Agora, a autoridade, o versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, é melhor você ficar com medo, porque não é sem motivo que ela traz a espada, porque é ministro de Deus, é vingador, para castigar os que praticam os males. Versículo 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. Olha aí o que vai além de você ser punido por uma lei qualquer, mas também por dever de consciência. Se não tivesse lei no mundo, eu andaria dentro das regras de Deus. Daí eu digo, há regras também ordenadas por Deus, que dão a base para regras seculares, e que se a minha confusão, o meu atrito, aquilo que acontece entre mim e a outra pessoa, chega a esse nível de ser um crime, de ser algo, uma punição. Por exemplo, eu estava pesquisando os crimes, né? Os advogados sabem dizer bastante bem desse assunto. Tem crimes contra a pessoa, tem crimes contra a honra, contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, contra a dignidade sexual, contra o patrimônio histórico, crimes econômicos, etc. e etc. Aconteceu alguma coisa deste nível? Sim, você deve acatar ao juiz, levar ao advogado. Agora, nas menores causas, porque o cachorro do outro fez cocô na minha grama. Porque esse vizinho é chato, põe um som alto. Porque principalmente entre cristãos. Eu sei que é uma grande luta você batalhar com pessoas que não são cristãs, mas principalmente entre cristãos. O fulano me emprestou R$100, não pagou. O outro fez isso, usou meu carro, não devolveu. Essas coisas pequenas que dá para se resolver olho no olho, com a ajuda de um irmão, na base da oração, você não precisa levar para a justiça. Só que tem gente que diz, comigo, desculpa aqui a expressão, é no pau. Eu boto na justiça mesmo. As causas menores do dia a dia, da vida, a melhor justiça a ser feita é essa entre irmãos, baseada em acordos, baseada, olha aqui que eu vou te dizer, em reconciliação. Somos irmãos, temos o mesmo DNA espiritual, somos filhos do mesmo pai. Já viu o irmão pequeno ou não pequenos, mas quando ficam de mal e brigam, o pai logo pega os dois e diz, aperta a mão, dá um abraço, um beijo e vira o bico para lá. Eles fazem com uma raiva, mas dá a mão e dá um abraço assim, e diz que ama o teu irmão. Te amo. Parece ventríloco, falando, ventríloco, segura os bonecos. Te amo. Olha como eu sou um bom ventríloco. Te amo, minha boca nem mexe. Eu te amo.
Porque o boneco do ventríloco tem umas vozes sinistras, né? Eu te amo! Te amo! Eu vou chegar perto dos irmãos para vocês verem. Que eu não mexo a boca muito, não mexo muito. Te amo, te amo, te amo! O assunto é muito pesado, eu tenho que descontrair. Te amo! Em inglês é mais fácil. I love you! I love you! I love you! I love you! Eddie, I love you! Um dia eu ainda vou ter um boneco de ventríloco. Aí eu pego e me perco no que eu estava falando, né? Romanos 13:5, está no telão. Sim, são 15 para as 11. Mas por que eu estava falando do... Isso, exatamente, exato. Se o pai pega os guris, né, e diz assim, dá um abraço, dá um beijo, diz que ama, por que a gente que está um pouco mais crescido, a gente não assume isso de dizer, olha, você me magoou, eu não gostei do que você falou, mas a gente vai entrar em acordo. Às vezes fica uma coisa estremecida durante um tempo, mas, de novo, eu quero dizer, a reconciliação, principalmente entre irmãos da mesma fé, a reconciliação é o preferível. Mas não é aquela reconciliação que vai para as pequenas causas do fórum e depois vai para a mão do juiz, aí depois reconciliou tudo. Não, é antes. A igreja, ela tem jurisdição sobre a nossa vida. Nós podemos aqui dizer aquilo que é justo e acertar os nossos ponteiros aqui. Esse sentimento de fazer justiça entre os próprios irmãos, de ajustar, veja bem, fazer justiça não é matar a pessoa, fazer justiça é ajustar as coisas, botar as coisas nos lugares justos, lugares certos, fazer justiça acontecer. Essa essência se perdeu do meio da igreja. A pessoa às vezes tem um pequeno conflito, o que ela faz? Ela muda de igreja. Ah, mas era o quê? Não, porque reclamou do cabelo, reclamou, sabe? Bate muito sol na igreja, faz muito frio, muito calor. Fulano reclamou, não gostei que ele reclamou. Eu vou sair dessa igreja. Às vezes leva uma questão a juízo, e eu li aqui semana passada, né? O tempo já está correndo bastante, mas 1 Coríntios 6, 1, 7 diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão com o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, criou um conflito, você vai logo para a justiça, não quer nem olhar, em vez de procurar a igreja. Versículo 2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Versículo 4 em diante: entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. As regras de Deus, as regras da igreja, são muito mais sublimes do que as regras de um tribunal de justiça. Versículo 5, Paulo diz assim: para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante gente que nem teme a Deus, perante incrédulos? Olha o 7, olha que bronca. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vocês. Faz uma coisa, por que não sofreis o dano? Versículo escondido dentro da Bíblia, que ninguém lê ou não gosta de ler, ou talvez não entenda. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano?
Eu vou traduzir como eu fiz domingo passado, quando Paulo diz assim, olha, só o existir demanda, confusão, e briga entre vocês já é completa derrota. Faz uma coisa, por que uma das partes não paga o pato? Por que você não aceita a injustiça? Mas foi o irmãozinho que fez, ele tem que aprender. Sim, ele tem que aprender, mas se não for você a ensinar, vai ser Deus a ensinar. E é melhor você fazer justiça dizendo, olha, eu me isento de te prejudicar, mas saiba que o irmão me prejudicou, me deixou muito triste, mas eu lhe perdoo. Sofra o dano, sofra a injustiça, pague o pato, engula o sapo. A pergunta de Paulo é, por que você não engole, então, a injustiça? Que cada um responda essa pergunta, mas como eu disse antes, no início da mensagem, eu sinto que Deus está trabalhando em nossos corações para mudanças, para transformação. Então, eu sei que alguns podem dizer nesse momento, eu não vou engolir nunca um sapo, eu não vou pagar o pato não, por que eu vou sofrer o dano? Sozinho não. Que Deus te leve ao pensamento equilibrado conforme a palavra dele. Para você ver a urgência que há em entrar em acordo, em se reconciliar com a pessoa. Eu mencionei nessa semana Mateus 5:23, que diz assim, ó, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha o 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, tem uma urgência muito maior em se reconciliar com alguém do que até mesmo oferecer o teu louvor a Deus. Ué, Deus não está em primeiro lugar? Sim, só que o mandamento é assim, ó, ame a Deus como você ama o teu próximo. Deus é invisível, então imediatamente para as questões do dia a dia, eu só posso demonstrar que amo a Deus quando eu amo o meu irmão. Por isso tem que abrir o bocão, não pode ser I love you, I love you, I love you. Tem que ser eu te amo mesmo, de verdade, né? Eu tenho um recado para deixar nesse momento, para quem gosta de reagir dessa forma. Lembra-se, a gente está falando do ataque, né? Um recado para quem gosta de atacar ou de contra-atacar. Isto não é ser um pacificador. Isto não é ser um bombeiro que apaga incêndio. Eu gosto de atacar, então quando me fazem algo contra, eu contra-ataco, não deixo barato. E isto aí não é ser um bombeiro que apazigua as coisas, é ser um lenhador. Sabe o que o lenhador faz? Corta a lenha, corta a lenha, corta mais lenha. E se joga essa lenha toda na fogueira, você sabe o que acontece. Olha aí o texto de Salomão, quando em Provérbios 26:20 ele disse, sem lenha o fogo se apaga. Mas tem gente que diz assim, não, eu gosto de jogar lenha na fogueira. Então você é lenhador, gosta de ver o fogo, né, subir. Não havendo presente, cessa a contenda. Versículo 21, como o carvão é para a brasa, a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Longe de nós os sermos lenhadores, acendedores de rixas. E daí a gente vai agora nesses 10 minutos, até às 11 horas, falando da melhor reação que devemos ter diante de um conflito. Pacificação. Se uns fogem, e há momentos que devemos fugir, claro, mas outros reagem e atacam, a principal reação e a melhor de todas é pacificar. O Provérbios 19:11 diz assim, a discrição do homem o torna longânimo. Você tem que ser tranquilo, quieto, discreto, e a sua glória é perdoar as injúrias, pacificar. Mas foi a mim que fizeram mal. Aguenta o tranco, sofre a injustiça, deixa passar, releva, perdoa, passa uma borracha em cima. Mas bispo, me levaram o dinheiro, não me pagaram. Amado, não seja intransigente, não cobre juros da pessoa, peça para pagar parcelado. Somos irmãos,
Estou falando principalmente entre os irmãos, tá? Também não é para descascar em cima de quem não é crente. Ah, não foi crente que me fez mal. Então, está no mundo, está nas mãos do diabo mesmo, então eu vou dar cajadada na cabeça. Não, amado. Vamos tentar tratar todos de igual forma, né? Mas principalmente entre os irmãos, olha o Provérbios 12:16. A ira do insensato, num instante se conhece. Como é que faz o insensato? O lenhador. Dá uma barra e os folgados. Estava conversando isso com o Zé Carlos ontem, né, quando a gente foi para o futebol. Aliás, futebol é um outro tema, né? Onde só tem pacificador. Só tem pacificador. Os irmãos de crente de igreja, quando vão jogar bola, eles botam o uniforme, a paz vai saindo. A meia vai subindo, a paz vai esvaindo. Bota a blusa do time, a paz some. No campo não tem nada de pacificação. É um outro tema, mas vamos voltar para o trânsito. A pessoa é fechada, tem alguém que faz uma barbeiragem na frente, ou é o barbeiro, ou é o folgado, ele vai atrás, tal. O outro lá é daquele tipo que tem o ferro, dá-lhe um tiro, você perde a vida porque foi lá afrontar alguém e deixou a tua ira aparecer como que num estopim que é aceso. A ira do insensato num instante se conhece. Agora, o prudente, ele acalma as coisas, ele segura a onda, ele conta até 10. O prudente é pacificador, né? Então eu queria deixar aqui esse exemplo do trânsito. Quero confessar uma coisa para os irmãos. Eu estou em tratamento direto de Deus no meu coração para ser um pacificador no trânsito. A Érica sabe muito bem. Eu estou em tratamento. Só para os irmãos não ficarem tristes, pensando, poxa, só eu que esbravejo no trânsito. Eu não xingo ninguém, não fecho ninguém, mas a minha buzina gasta, cara. Vou te dizer. Estou quase indo na oficina pedindo para desligar a buzina. Aí eu vou ficar apertando o volante, mas sem buzina. Estou em tratamento. Colossenses 3,13 diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Qual é a reação melhor? É promover a paz, é ser um pacificador. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Alguém criou uma confusão. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Versículo 8 de Pedro 4 diz assim, acima de tudo isto, porém, tende amor intenso. Não é uma raspinha de amor, um pequeno respeito, não. Amor intenso, uns para com os outros. Ou seja, seja da paz, mantenha a paz, custe o que custar. Porque o amor, ele cobre multidões de pecados. Eu acredito que quando você diz para a pessoa assim, olha, eu te perdoo, você me fez mal, mas eu te perdoo, eu vou esquecer esse assunto, você deixa até a pessoa meio encabulada, envergonhada. Você faz a consciência dela ter aquele apelo. Poxa, eu que fiz mal ao cara e ele está me perdoando. Você toca o coração da pessoa com isso. Você toca a alma da pessoa com isso. O amor, ele faz isso, ele cobre multidão de pecados. Gálatas 6:1 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, vocês que são espirituais. Um amém, graças a Deus. Vocês que são espirituais. Sim, receba isso para você. Você que está amadurecido, você que conhece a Deus, corrigiu com um espírito de brandura. E guarda-te para que você não seja o da próxima vez. Respira fundo, né? Então, a conclusão desse tema para hoje é o seguinte:
Tem que haver sempre reconciliação. Eu lhe passei aqui as regras durante essa semana, aquelas 3 regrinhas. Por exemplo, Mateus 18:15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Cara a cara, tete a tete, não é com violência, espírito de brandura. Se ele te ouvir, se você chegar num acordo, pronto, acabou a confusão, ganhou o teu irmão. Versículo 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda esta beleza. Olha, temos que chegar a um acordo, quero que os amigos saibam, então chame 2 pessoas. Se ele ainda não ouvir, diz o versículo 17, é a terceira etapa, diz-o a igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, já não há mais o que fazer. Mas tem que haver, por exemplo, negociação. Eu tenho que chegar numa reconciliação com fulano. Fui eu que fiz mal ou foi ele quem fez mal? Filipenses 2,4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Pense um pouco na situação do outro. Eu não te falei de dívida, de dinheiro, por exemplo. O fulano pegou R$100, já tem 1 ano. Ele diz assim, eu quero agora 110, 120. Não, peça para ele pagar em 5 de 20, mas pelo menos receba o dinheiro de volta, mas fique em paz. Pense na situação do outro. Não exija juros, parcele, relaxe. Mas se ele não pagar, como é que fica? Se ele deixar de pagar, você vai perder o dinheiro mesmo. Tem que haver outra coisa, mediação. Busque a orientação de pessoas ajuizadas. Gente que seja amiga de ambas as partes. Eu tenho uma situação conflituosa com o meu irmão, eu vou juntar amigos meus e dele. Não vou chamar só a minha patota, a minha turma, para ir contra ele. Peça a orientação de pessoas ajuizadas. Outra coisa, alguém que seja um sábio. A gente não leu aqui, Coríntios 6,5? Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós. Tem que haver gente que saiba arbitrar. E qual é o melhor lugar para isso, se não entre os pastores, bispos, gente sábia, gente com o Espírito Santo? Alguém? A 25:8 diz assim: não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? O que é litigar? Vem da palavra litígio, que significa demanda judicial, uma questão, uma contenda. Não te apresses em brigar com alguém. Que você consiga agir desta forma, porque fazendo isso, você será chamado e reconhecido como filho de Deus. Mateus 5,9 foi o texto que começamos, e com ele vamos terminar a mensagem. Diz: bem-aventurados, abençoados, felizes, repletos de Deus são os pacificadores. Você pode abrir aí as tuas mãos e dizer: eu recebo por meu coração essa inspiração de Deus. Serei reconhecido como filho de Deus, serei chamado filho de Deus, pois eu sou, diga, eu sou um pacificador, em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor ao teu coração e à tua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Abençoado, feliz é aquele que é o pacificador. Vamos ficar de pé. Essa é a única forma, de sermos felizes de verdade, sermos da paz.